Você pediu e finalmente o vídeo saiu. Então hoje nós vamos falar sobre a tão esperada banca Consuplan. A banca responsável pelo concurso para professores lá da Prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que vai acontecer agora no dia 28 de abril. Também responsável pelo concurso para professores da Prefeitura de Esperança Feliz, em Minas Gerais, que vai acontecer no dia 21 de abril, e também a Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, no dia 14 de abril. Como você pode perceber, são muitos concursos sob a responsabilidade dessa banca, né? Você vai fazer algum concurso de responsabilidade dessa banca que eu não citei aqui? Deixa aqui, então, nos comentários qual é o concurso da Consuplan para professor que você está se preparando para fazer. Bom, pessoal, para fazer esse vídeo, eu analisei 5 provas recentes da Consuplan e 8 editais. É isso mesmo que você ouviu. Eu analisei também 8 editais, porque vocês sabem que eu não me detenho única e exclusivamente nas questões, mas em todo o processo de preparação, de resolução das questões que você vai passar no seu momento de prova. Por isso, o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu não vou analisar questões de uma única prova, não. Eu vou analisar questões de 2 provas recentes. Então, prepara o balde de pipoca, senta na frente do seu dispositivo móvel aí, porque vem muita questão analisada no vídeo de hoje. E antes que eu me esqueça, aqui na descrição do vídeo, como de costume, deixei para vocês aqui o PDF, já com as questões de conhecimentos específicos das provas que eu vou comentar hoje, caso você queira baixar, resolver novamente essas questões e voltar aqui no vídeo para você conferir o gabarito. E outra coisa muito importante, fica comigo até o final desse vídeo, porque ao final eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas conclusões ao analisar essas questões e eu vou te mostrar os 5 nãos que você tem que ficar atento ao fazer uma prova e ao se preparar e fazer uma prova da banca Consuplan, tá? Só por isso eu acho que esse vídeo já merece o seu like aqui logo na largada, não é mesmo? E salva para você incluir esse vídeo ali na sua programação de estudos sobre essa banca de concurso. Então vamos lá para a tela do meu computador? Então vamos começar os nossos trabalhos de análise e comentário das questões com essa prova da Prefeitura de Linhares, que foi aplicada em abril de 2023. Bom, pegou a prova, né? A primeira coisa que eu sempre comento e sugiro, faça um scanning, ou seja, dê uma olhada em todos os tipos de questões que você vai poder encontrar nessa prova. Como é que você analisa isso? A gente tem aqui, logo de começo, como de costume nas provas, um texto motivador, que não é um texto tão longo, porque ele só ocupa meia coluna, né? Mas eu vou ali pegar o comando das questões e eu vou verificar se eu consigo ou não responder essa questão sem entrar no texto. A primeira questão já não consigo, porque aqui já tem a dica de acordo com o texto, vou ter que ler o texto inteiro. A questão 2, eu já não preciso entrar no texto, porque ele já me pergunta aqui, é uma questão de cunho gramatical. O uso do might indica. Então aqui, como é uma questão de cunho linguístico, gramatical, eu não preciso entrar no texto, porque ele já me deu aqui, entre as aspas, o que eu preciso saber, qual é o trecho que eu preciso conhecer para que eu possa responder esse item. Ok, vamos continuar batido? Mudando, passa para um outro texto, né? Que a Consuplan, uma das características dela é gostar de transitar entre diferentes gêneros textuais, e poema é sempre um dos gêneros textuais que vão aparecer numa prova da Consuplan. Fique preparado para isso, grande concurseiro, grande concurseira. Na questão 33, de novo, olha lá, eu tenho um excerto que foi retirado do texto, aonde eu quero uma informação gramatical sobre 2 palavras que estão no texto. Então, não preciso ler o poema para responder isso daí, tá? Aí vamos para o texto seguinte, que na realidade aqui, quando você olha para esse tipo de texto que tem quase 2 colunas, né? Você se assusta, que é esse o objetivo do examinador, né? Te abalar emocionalmente diante do tamanho do texto, mas esse examinador não sabe que você é assinante do canal Inglês de Concurseiro, que esse tipo de estratégia não te assusta mais, e eu vou te mostrar, já te mostrei em outros textos, e vou te comprovar aqui como realmente é verdade.
Aí eu tenho duas questões relacionadas ao texto. Então, o texto é de cunho teórico-metodológico, e eu tenho essas duas questões aqui, que a gente vai conversar sobre o texto já já, porque nós ainda estamos analisando o estilo da prova. Continuando na análise das questões, eu vou ter aí um outro gênero textual, que é um cartoon, né? É uma imagem, e eu vou ter duas questões sobre esse cartoon, a 36 e a 35. Depois eu vou ter mais uma imagem para responder uma outra questão de um cunho de conhecimento prévio. Já já eu vou emitir minha opinião com mais detalhes sobre essa questão. E daí eu tenho novamente uma outra questão aonde eu tenho somente o cunho linguístico na parte lexical, que eu não preciso sequer entrar dentro do texto para responder essas duas perguntas. E eu vou te mostrar isso aqui e agora. Então, essa provinha de 2023, ela tem todo esse estilo aqui, ó. Tem formatada em duas colunas, concentração das questões em questões de cunho linguístico. Mas vamos lá para analisar como que essas questões foram estruturadas. Bom, a primeira questão aqui, que é a questão 31, nós já vimos que ela vai me pedir o quê? De acordo com o conteúdo do texto, ou seja, eu preciso ler todo o texto para poder afirmar que alguma dessas alternativas aqui é a verdadeira. Só que o que acontece? Como eu coloquei a cópia desta prova ali na descrição do vídeo e eu tenho um outro texto da outra prova também da Consulplan nesse vídeo, que eu considero que esse deve nossa atenção, eu não vou entrar em detalhes nesse texto. Você pode pegar, ler o texto sozinho depois, concurseira, e voltar aqui e conferir a resposta no gabarito, tá bom? O texto, de forma resumida, é uma reportagem da revista Time, né? Com uma entrevista com uma mãe. A mãe é a... Deixa eu achar o nome dela aqui. A Taísia, perdão, vamos colocar aqui. É a Taísia, que está tentando tirar a sua filha, Valéria, do campo de guerra, né? Ela quer salvar a vida da filha desse campo de guerra, salvá-la dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e aqui ela vai fazer um relato daquela experiência para a entrevista da Time. E em todo o texto se trata da mãe contando sobre essa tentativa de fuga desse campo, né? E aí, a resposta correta que eu quero saber é qual dessas alternativas aqui, de acordo com o texto, apresenta realmente uma ideia que está no texto. E a alternativa que apresenta a ideia que está no texto, confirma estar correta, é a letra C, aonde a Taísia deixa a Ucrânia em um ônibus lotado, bem cedo, né, do dia 24 de fevereiro, tá bom? A resposta que confirma, ela está aqui no terceiro parágrafo. Depois que você fizer a leitura, você vai ver, ela começa, tá bem aqui no comecinho. Então, você pode ler depois com calma e confirmar essa resposta de interpretação. Na questão 32, nós vamos ter ali, ó, uma parte que foi retirada dessa entrevista, que é onde tem a fala da mãe. Se você encontrasse a Valéria, você provavelmente, né, você pensaria que ela é tímida. A mãe dela, Taísia, contou a Time. Mas não seja tolo, né? Não seja bobo, não seja enganado. Em casa, ela comanda as atenções, ou seja, ela chama a atenção, ela é uma menina muito ativa, né? E aí, o que o examinador quer saber? Se o uso do modal verb might, o que ele indica dentro desta frase aqui, ó. Nós já sabemos que o might é uma variação do may e que o may tem como primeiro sentido permissão formal, mas ele também pode ser empregado para utilizar probabilidade no presente ou uma probabilidade menor ou probabilidade no passado. Então, ele não indica nem certeza, nem reabilitar, né? E nem agradecimentos. Ele indica prospect, que neste contexto é sinônimo, sim, de possibilidade, tá bom? Na questão 33, como eu sublinhei ali, ó, é o mesmo estilo da 32. Ele tem ali uma afirmativa que foi retirada do poema, que eu não vou ler, aonde ele quer saber se os sentidos da palavra gently e softly são conceitos de quê? São afirmações de conceito de quê?
Gente, tem o L e Y aqui, ó. A gente já sabe que eles são o quê? Advérbios. Se eles são advérbios, eles não vão indicar nem frequência, nem afirmação e nem grau. Eles vão indicar modo. Olha aqui, ó. Sem precisar entrar no texto e só pela última parte eu já posso afirmar isso. Agora, se você não tiver certeza, você pode ainda vir aqui, ó. Caiu suavemente gotas de orvalho. Como que as gotas de orvalho caíram? Suavemente é um advérbio. E caíram gentilmente. Gentilmente aqui é sinônimo de maneira delicada, né? De maneira macia, sem agredir. Flocos de neve. Então, para que perder tempo fazendo toda essa leitura se você consegue já responder com o conhecimento gramatical que você tem? Passando para 34 e para 35, na primeira vista, a gente acha super complicado e se assusta com esse tipo de texto. Mas olha só o que o próprio examinador faz para você na primeira questão. Qual das seguintes opções não se relaciona, né, não está relacionada com a abordagem comunicativa do ensino de línguas descrita no texto apresentado, né? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual dessas alternativas. Aí eu tenho que ir ao texto, porque embora eu tenha conhecimento sobre o que é a abordagem comunicativa, ele quer as que foram apresentadas no texto. Então, eu tenho que ir lá no item 7, fazer toda a leitura para poder, enfim, vir até as alternativas e escolher a correta. Então, vamos lá. O ensino comunicativo de línguas, né? A ideia por trás dessa abordagem é ajudar os estudantes a de uma comunicação de forma mais efetiva, corretamente, em situações realísticas que eles possam vir a se encontrar. Esse tipo de ensino envolve o foco. Vamos continuar ali em cima. Em funções importantes como sugerir, agradecer, convidar, reclamar, pedir por direções, né, informações sobre direções, para nomear algumas, né? To name but a few, para nomear algumas. Então, tá aqui a descrição. Eu não preciso começar do 1, do 2, do 3, para eu poder chegar aqui e responder corretamente essa alternativa. E ele quer que eu veja a única que não, aqui que eu tenho que prestar atenção, é a que não se relaciona, que não descreve uma característica do ensino comunicativo. E a que não descreve, vamos lá, o objetivo na letra A é melhorar a habilidade comunicativa na língua-alvo? Sim. Então, essa descreve, não é. Usar situações realísticas, né, realistas, para abordar a aquisição da linguagem? Sim. Aprender as regras gramaticais complexas que levam ao automatismo da gramática e à competência? Não, esse daqui não é o primeiro objetivo. Então, essa aqui, ó, é a resposta que não se relaciona com os objetivos do ensino da abordagem comunicativa. Continuando, na 35, novamente a gente tem uma outra questão relacionada ao texto que ele colocou ali, ó. De acordo com as informações apresentadas no texto, qual a principal distinção entre o método audiolingual e o método direto? Ou seja, o que é que difere um do outro? Você pode conhecer várias informações que a gente sabe que existem. Lá no vídeo da Ivinha eu já coloquei uma explicação, né, sobre o método audiolingual. Mas ele não quer todas que você sabe, ele quer as que estão neste texto. Então, aqui nesta condição, eu tenho que voltar para o número 3 e ler toda a parte que está apresentando aqui as características do método audiolingual. O método audiolingual é também conhecido, né, como o método da nova chave ou o método do exército, é baseado na teoria behaviorista, em que as coisas são capazes de ser aprendidas por meio da constante repetição. Isso está relacionado com o método direto, essa é a característica que os dois têm. E por causa do seu predecessor,
e ele só usa a língua-alvo. Os dois usam a língua-alvo. A grande diferença entre o método audiolingual e o método direto é o foco de ensino. O método direto foca no ensino do vocabulário, enquanto o método audiolingual foca no ensino da parte específica da gramática. Então, essa aqui é a diferença entre o audiolingual e o método direto. Não é a primeira vez que aparece uma prova de concurso comparando o método audiolingual com o método direto, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Então, qual é a alternativa em que apresenta qual é a diferença, o que distingue um método do outro? É aqui, ó. O método audiolingual... Ai, perdão, gente. Acabei riscando, não era essa a intenção, né? Vou apagar aqui com a borrachinha e pegar por baixo. O método audiolingual tem como objetivo específico a instrução na gramática, enquanto que o método direto tem o objetivo de trazer o ensino lexical. Lexical é vocabulário. Tá aqui a resposta correta que apresenta a diferença dos dois. Apresentou a diferença logo na letra A. Não vou nem perder tempo lendo nenhum dos outros itens. Eu já tenho certeza que essa resposta é a correta. Eu vou passar adiante para continuar otimizando meu tempo de prova. E aí, a Consulplan muda novamente o gênero textual. Toda a prova do Consulplan, aqui eu analisei, apresenta no mínimo um poema e no mínimo um texto com linguagem verbal e não verbal, como um cartoon, uma charge, uma figura, alguma coisa assim, tá? E aqui nesta parte, nós temos a figurinha do Rob e do Calvin, né? E o Calvin pergunta: ei, Rob, você está lendo, né, o livro que eu te dei, né? Aí ele, sim, é muito bom. Ah, você gosta, né? Você gosta do livro? Ele, com certeza. Eu acho ele... Tananana. Aí ele interrompe. Só um minutinho. E o Calvin volta com um papel e uma caneta e diz para o Rob: você poderia escrever em 2 páginas para mim até amanhã de manhã? Até amanhã de manhã? Ou seja, o que é que ele está pedindo pro Rob fazer aqui para ele, né? Para ele fazer a leitura e escrever o resumo até a manhã seguinte, provavelmente para ele levar para a escola. E aí, a questão 36 é uma questão de interpretação de texto. Então, o examinador pergunta aqui: o que o Calvin quer quando ele pergunta a opinião do Rob sobre o livro que ele emprestou para ele? Ele quer aprender como se fazer como escrever um resumo? Ele quer aprender como compreender o conteúdo do livro? Ele quer saber se o Robin leu a história, ou ele quer saber se o Robin pode fazer a sua tarefa? Tá aqui a resposta, ó. Né? Está embutida ali na linguagem não verbal apresentada no último quadrinho da charge, ó. Essa aqui é a resposta. E daí o examinador vem na 37 ainda sobre a chargezinha, né? O humor do texto está num tipo de discurso que obedece uma comunicação, os requisitos, né, comunicativos e cognitivos, obedecendo os requisitos comunicativos e cognitivos de uma comunicação, o qual vai junto alcançar o seu propósito, os quais vão trabalhar juntos e alcançar o seu propósito. Sobre o uso da língua, a identificação do leitor pelo emprego da linguagem coloquial, e a linguagem coloquial é a linguagem informal, ela está presente em qual dessas falas descritas abaixo? Na fala que está descrita na letra A. Se é uma pergunta, you like it, né? Qual seria a maneira formal, a forma denotativa de acordo com as regras gramaticais? Seria do you like it or did you like it?
E aqui ele não coloca. Então, a linguagem informal, ela está presente na letra A. Na questão 38, novamente nós vamos ter uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal numa questão relacionada com um conteúdo que nós precisamos conhecer. O examinador quer tratar nessa questão o tema do cyberbullying. Então, aqui você precisa saber o que é bullying e o que é cyberbullying, além do conceito de outing, dissing, and grifting and catfishing, que são alguns tipos de cyberbullying que podem ser identificados no contexto virtual. Então, vamos observar aqui. A figura é uma figura motivacional, né? Onde tem um quadro, uma televisão, vamos interpretar assim, ou uma tela de computador apontando para uma pessoa que está particularmente, né, um pouquinho fora do peso. Por quê? Porque quando se tem uma barriga maiorzinha assim, a pessoa está fora do peso. Então, essa aqui é a linguagem não verbal e no comando o examinador pede o seguinte: como nós vemos mais e mais nas novas tecnologias, alguns problemas são nova tendência, tais como o cyberbullying. Esse cyber tem emergido, né, que podem trazer largos efeitos do que o bullying tradicional sozinho, ou o bullying tradicional por si só. Escolha o item o qual descreve um tipo de cyberbullying corretamente. Essa aqui é para furar o olho do concurseiro, da concurseira, né, gente? Porque a gente não vai parar para estudar os tipos de cyberbullying. Mas, como caiu aqui nessa questão, então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e daí a gente volta já para escolher a alternativa correta. Bem, a palavra bullying que nós utilizamos no nosso cenário nacional, ela não tem um correspondente específico, né, na língua portuguesa, que vem do bully, que seria ser valentão, agressor, né? E daí nós utilizamos a palavra bullying para nos referirmos quando um agressor tenta atingir uma vítima ou de forma psicológica ou de forma física. Psicologicamente, ofendendo com palavras, né, e atitudes, e fisicamente ofendendo com agressões físicas. Quando acontece pessoalmente, a gente chama de bullying. Quando acontece virtualmente, nós chamamos de cyberbullying. E alguns dos exemplos de bullying que foram colocados lá na questão são outing, que quer dizer a divulgação de informações pessoais, incluindo a opinião, sem autorização da vítima. Dissing, que seria espalhar um boato ou fotos, vídeos e captura de telas para humilhar esta pessoa, né? Muito parecido com outing. O griefing, ele é mais comum nos jogos de videogame, né? Ele acontece nos jogos online, onde o jogador que perdeu volta ao ambiente para assombrar e atrapalhar quem ainda está no jogo. E o catfishing, que é o conhecido golpe do amor, é quando a pessoa ou o agressor, né, ele cria um perfil fictício com o objetivo de iniciar um relacionamento online e assim tirar proveito da vítima, né, aplicando-lhe golpes. Então, seriam esses três que aparecem lá na questão. Bem, agora que você já viu no slide o resumo do que vem a ser cada um desses tipos de cyberbullying, fica mais fácil de identificar a resposta correta, porque agora você sabe que outing não é intencionalmente romper, né, o jogador do seu prazer oficial e do prazer de ganhar em um jogo. Então, essa aqui não é a alternativa correta. Dismissing, aqui,
é criticar, né, ou culpar alguém injustamente pela sua fala ou a maneira ou mostrar desrespeito com a postagem da pessoa. Então, essa aqui, ó, corresponde à definição que nós vimos lá no slide anterior. Essa aqui é a resposta correta. Tá certo? Griffith não é mudar os comentários, né? Porque a gente já viu ali que o Griffin ele está presente nos jogos. Na realidade, a definição de Griffin está apresentada na letra A. E catfishing também não é compartilhar informações pessoais. Nós vimos ali também na explicação que não é. Então, só sobrou a letra B. Aí a gente vai ali para o último texto, que é um pequeno texto que vai ser responsável pelas questões 39 e 40, e que eu vou te mostrar que você não precisa ler esse texto para você responder as questões 39 e 40, pois elas são questões única e exclusivamente de cunho lexical, de vocabulário, tá? Aonde eu vou ter aí, ó, um pedaço aonde para orientar, né, para organizar a questão, ó, começa as aspas aqui, ó. Então, toda essa parte aqui, ó, foi retirada de dentro do texto. Karine, você não vai ler? Não, não vou ler não. Porque o que ele quer de mim? Ele quer saber se eu conheço o significado de overwhelming e a ideia que ele transmite dentro ali do contexto. Overwhelming seria apreensivo, né? Sob pressão, ser avassalador, né? Então, ele coloca ali, então, o sentido de overwhelming. Então, overwhelming não é sinônimo de overcoming, que é superar, overloading, que é carga excessiva, overworking, que é trabalho em excesso, e sim overpowering, que é avassalador, depressor, né? Que vai abater a pessoa. Tá aqui a resposta correta da 40, que é a letra D. Ou, perdão, da 39. Na 40, nós vamos ter ali a mesma coisa. E hence, que é uma conjunção, que dá a ideia de conclusão, né? Então, ele coloca, então, eu rezo para que o nosso Pai do céu possa eliminar essa angústia, né, do seu bereavement. E aí o enhance não é sinônimo de still, não é sinônimo de however e não é sinônimo de nonetheless. É simplesmente o único que é conclusivo, é a letra B. E aqui nós temos as respostas das questões dessa provinha, viu? Então, muito tranquilo até aqui, né? Não há muito segredo nesse tipo de prova da Consulpan. E aí, o que é que você achou dessa primeira parte com essas questões de uma prova de 2023 da Consulpan? Você deve estar pensando, né? Ah, Karine, prova muito tranquila. Maior parte das questões de cunho gramatical, algumas questões de interpretação, só uma questão de metodologia, né? Então eu vou tirar de letra, eu não tenho nem que me preocupar que minha vaga está garantida. Grande concurseiro, mas não é bem por aí, não. Deixa eu te contar uma coisa, não é só a alegria de pobre que dura pouco, não. A alegria de concurseiro também. E eu tenho uma notícia para você ficar bem atento, que a Consulplan de 2023 não é mais a mesma que está aparecendo agora em 2024. Olha só essa prova que foi aplicada para a Prefeitura de Pitangueiras em janeiro de 2024. Acompanhe aqui comigo na tela do computador. Bom, então a segunda prova que nós vamos comentar neste mesmo vídeo é aqui da Prefeitura Municipal de Pitangueiras, de São Paulo. Essa prova foi aplicada agora dia 28 de janeiro de 2024. E olha que interessante, logo que a gente pega a prova, a primeira coisa que a gente observa é que ela já está com uma formatação diferente. Ela não está mais com uma formatação em duas colunas. As questões estão postas uma após a outra, né? E a parte de conhecimentos específicos, ela começa aqui na questão 31, e diferentemente da prova que nós analisamos anteriormente,
e do que costuma acontecer na grande maioria das provas de concurso, nesta prova de 2024, a banca Consulplan não começou com um texto motivador. Ela foi direto ao assunto, colocando uma questão que trabalha a temática de métodos e abordagens. Mas como de costume, né, a gente vai tentar ver, então, diante dessas pequenas observações que nós já fizemos assim de cara, se ela vai continuar vislumbrando aquela possibilidade de respondermos questões sem adentrar no texto. Vamos dar uma olhadinha, fazer um scanning da prova? Então, nós temos aqui uma questão de métodos e abordagens, eu vou precisar ler com tranquilidade. Eu tenho mais uma outra questão, a 32, relacionadas a métodos e abordagens. Tenho a 33 sobre os que os parâmetros curriculares falam sobre o ensino da língua inglesa, mais especificamente na questão da variação linguística. Aí eu vou mudar o gênero textual, né, para uma propaganda, muito legal, e que ela vai ter uma questão de cunho gramatical. Opa, primeira questão de cunho gramatical, beleza. Dava até para responder agora, mas vamos continuar fazendo o scanning. Aí eu tenho um poema, aonde eu vou precisar interpretar, eu vou ter que ler o poema todinho, então não vou ter como correr dele. Opa, apareceu o primeiro texto da prova, então ela só modificou a ordem, mas ela continuou colocando o texto, só que dessa vez ele não está em 2 colunas, e a gente vai precisar, sim, neste caso, entrar no texto para poder descobrir se na 36 a alternativa correta é a letra A, B, C, D ou A, B, C, D ou A, B, C ou D. Uma questão na 37 de cunho gramatical, só que olha que interessante, enquanto a gente tinha lá na prova de 2023 a transcrição de um texto para a gente procurar o sentido de uma única palavra, nós vamos ter aqui uma sequência de frases onde nós vamos ter que identificar qual é o aspecto gramatical que o examinador vai querer cobrar dentro dessa questão. Então, olha aí que já modificou completamente o estilo de cobrar os aspectos gramaticais, linguísticos, né? Mais uma questão para tratar sobre o ensino da língua inglesa na BNCC. Eita, não tem um que escapa, né? Depois uma outra questão de cunho linguístico, trabalhando a parte dos advérbios, e uma questão para encerrar com um cartoon, como de costume, que não poderia faltar, para a gente fazer a interpretação do texto relacionado ao cartoon. Então, pessoal, de cara nós já podemos observar que a probabilidade de vocês encontrarem essa estrutura nas provas que vão acontecer agora em abril de 2024 é muito grande. Então, não esperem mais encontrar aquela estrutura. Por que isso aqui acontece? Isso aqui pode acontecer porque às vezes pode mudar o examinador que foi contratado para passar a fazer esse estilo de questão. E às vezes mudou o examinador e o examinador, não quero mais fazer em 2 colunas, não quero esse estilo, eu vou usar o meu próprio estilo de construir as questões, e tá aí uma prova que você pode encontrar pela frente. Pode encontrar. Por quê? Porque assim como pode acontecer algo que fez com que a banca mudasse o estilo de estrutura de questões que ela começou a cobrar, ela também pode voltar e modificar novamente. O importante é que você já assistiu a primeira parte do vídeo e agora você vai assistir a segunda parte do vídeo, e caso esse tipo de questão venha aparecer, ele não é mais um elemento surpresa para você que é assinante aqui do Inglês de Concurseiro, e você vai com certeza tirar de letra essas questões. Então vamos para a parte que interessa na questão 31, que começa lá, ó. Eita, que embrulhei a língua, né? A proliferação dos métodos e abordagens é uma característica proeminente, aí eu vou de trás para frente, tá, gente? Do ensino contemporâneo de segunda língua e de língua estrangeira. As seguintes, the following, ou seja, essas alternativas, A, B, C, D e E, são algumas das principais características distintivas do método da abordagem comunicativa, exceto, ou seja, qual dessas aqui é a única que eu não vou dizer que ela é uma característica da abordagem comunicativa. Então, eu vou precisar ler as alternativas, e assim que eu encontrar a alternativa correta, eu já passo batido, eu não vou discutir nenhum outro item
para não perder tempo de prova, tá? Então, vamos lá. Qual a característica? A leitura e a escrita, elas são adiadas até que o discurso, ou seja, a parte da oralidade, ela esteja totalmente dominada, totalmente compreendida. Quando a gente trabalha a abordagem comunicativa, as 4 habilidades, listening, speaking, reading and writing, elas são trabalhadas paralelamente dentro das atividades da sala de aula. Então, eu só vou trabalhar o reading e o writing depois que eu tiver trabalhado a parte de oralidade. Então, aqui já está um erro, ó. Então, essa aqui é a alternativa, que é a exceção que não pertence a uma característica da abordagem comunicativa. Já apareceu logo na primeira questão, não vou nem perder tempo de prova. Faz de conta, sou candidato não perde tempo de prova. Já passa para a questão seguinte, porque é uma estrutura nova para você. E o que ele está pedindo aqui nessa questão? Leia e analise esse conjunto de frases de fases dos procedimentos de uma instrução. E depois que você ler todas esse conjunto de fases de um procedimento de uma instrução, ele vai querer saber o quê? De acordo com as fases ou os passos das instruções apresentados acima, pode-se ilustrar, né? It is illustrated what we call, ele ilustra o que nós costumamos chamar de o quê? De novo, métodos e abordagens. Olha aqui, Suggestopedia, Total Physical Response, Non-Functional Approach, eu acho engraçadinho isso, né? Colocou uma abordagem bem ali no meio dos métodos. Então, é uma questão também que trata sobre métodos e abordagens. E eu vou ter que ler, tá? Eu vou ter que ler para ver nessa sequência e identificar alguma palavra, alguma característica que ele coloque aqui que eu possa associar a uma dessas alternativas. Então, vamos lá. Apresentação de um breve diálogo ou de vários mini diálogos. Eu vou ter isso tanto no audiolingual, como eu vou poder também ter a apresentação também no método direto. A prática oral da acuidade, né? Do enunciado, a prática oral de cada enunciado do diálogo, questões de perguntas e respostas baseadas nos tópicos de situações de diálogo, perguntas e respostas relacionadas com a experiência pessoal do estudante, mas centrada no tema dos diálogos. O estudo básico das expressões comunicativas usados em diálogos ou uma estrutura que exemplifica a sua função. Essa palavra aqui, ela chama a minha atenção. O aprendiz descobre the learner's discovery of a descoberta da generalização dos aprendizes, né? Ou pelas regras underlying, subentendidas, né? Nas estruturas das expressões funcionais. Olha aqui, ó, eu tenho 2 dicas para me ajudar a agora delimitar e não continuar mais entendendo como método audiolingual. Functional and functional. Reconhecimento oral, né? Recognition, oral e interpretação, procedimentos de interpretação. Produção oral em atividades e o procedimento guiado da comunicação livre. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o trabalho da natureza funcional da linguagem. Então, eu não vou trabalhar aqui a questão do método, eu vou trabalhar a questão da abordagem. Então, aqui só pode ser Notion Functional Approach, tá? Não pode ser Suggestopedia, porque a gente não vai ter aí nenhuma outra orientação do professor em relação, você não vê eu citar nada sobre o professor, né, o papel do professor. Também não tem physical response, não tem o papel do professor e nem a atuação, né, com a indicação do uso do corpo para trabalhar. E nem o Communicative Language Learning também não, porque ele não coloca aqui, então só sobrou a letra C de casa, que é a correta. Na questão 33, ele já vai pular para os parâmetros curriculares nacionais. E aí,
eu sugiro que você faça uma boa leitura do que trata da parte da língua inglesa enquanto língua estrangeira nos parâmetros curriculares, porque eles têm sido muito frequentes nas provas ultimamente, tá? De acordo com os parâmetros curriculares que estabelecem que, em termos de habilidades para ser desenvolvidas nas instruções sobre a língua estrangeira moderna, sabendo como entender a variação linguística deve ser colocado dentro da esfera de. O que ele quer saber aqui? Se eu quero trabalhar a questão da variação linguística, então eu vou trabalhar diferentes contextos do ensino da língua inglesa. Então, eu não vou ter nem prática distintiva, eu não vou ter nem investigação e compreensão, e nem representação e nem comunicação. Eu vou ter o quê? Contextualização sociocultural. Tá aqui a resposta da letra B. Por que isso, Karine? Porque os parâmetros curriculares, eles tomam por base a teoria socio-interacionista do Vygotsky para se trabalhar a questão da língua estrangeira em sala de aula. E para além da questão socio-interacional, ele também entende a língua como um instrumento de comunicação, aonde o contexto social do aprendiz também deve estar presente, deve ser valorizado dentro do processo de ensino. Tá ok? Super tranquilo, né? E aqui nós vamos pular, então, de questões de cunho teórico-metodológico para uma questãozinha de cunho gramatical. Ele apresenta aqui, né, uma foto, provavelmente, de uma bakery ou de algum lugar que vende pães e bolos, sei lá, e põe Fried Oreos. Gente, Fried Oreos nada mais são, acredito, do que se quiser, do que aquele biscoito, né, Oreo, como alguns chamam, cada um chama de um jeito diferente, que são vendidos como se fossem fritos dentro de um sonho. Coloca o Oreo dentro de uma massa de sonho e frita, como você está vendo nessa foto que eu coloquei aí para você agora, tá? E qual é, então, a intenção aqui do examinador? O que ele quer saber? Tendo a imagem e as dicas como referência sobre o uso do apóstrofe, se encontra compatível em qual descrição? Primeiro, ele não está mostrando possessivo, de jeito nenhum. Ele está sinalizando uma falha na escrita do plural. Como você pode ver, aqui, esse apóstrofo, ele está errado, ele não deveria ter sido colocado, deveria ser colocado essa, ou seja, Oreos fritos, tá? Então, essa aqui é a resposta correta da questão 34. E não está indicando o plural das letras e nem mostrando a omissão de nenhuma de letras, tá? Na questão 35, então a gente vai ter um poeminha e, diferente do poema que nós vimos na prova anterior, ele não é uma questão de cunho gramatical. Ele quer saber se, considerando o contexto do poema, a ideia principal, né, é qual. Então, eu vou precisar ler o poema para que eu possa responder, voltar aqui no comando como um todo. Então, não vai ter jeito, tá? E o poema, de forma bem resumida, ele diz assim, né? Você achou que eu era a cidade grande o suficiente para você passar um final de semana, mas eu sou a cidadezinha que fica ao redor desta, ou seja, desta cidade. Eu sou aquela que você nunca ouviu, mas que sempre esteve por perto. Não há luzes de neon aqui, nem arranha-céus ou estátuas, mas há um trovão, né, um thunder, porque eu abalo as pontes. Eu abalo as pontes, eu faço as pontes tremer, né? Eu não sou a carne de rua. A carne de rua aí, eu particularmente traduziria assim como, eu não sou o churrasquinho de gato, né, que tem em toda a esquina. Não sei na sua cidade, mas aqui onde eu moro tem muito churrasquinho de gato. Eu sou a geleia feita em casa.
firme o suficiente para cortar a coisa mais doce que tocar, que os seus lábios tocarem. Eu não sou as sirenes da polícia e nem o estalo, né, que acende a lareira. Porque eu pareço tão bonita que você me olhando vai ficar vermelho, vai ficar rosado. Eu não sou o quarto de hotel, eu sou a casa. Eu não sou o uísque que você quer, eu sou a água que você precisa. Não venha até mim com expectativas e tente fazer as suas férias comigo, né? E tente fazer as suas férias comigo. E daí, então, o examinador pede. When Rupi Kaur, que é uma indiana, né? Muito famosa, se vocês procurarem aí no Instagram dela, ela tem várias publicações de poemas muito legais. Quando ela tinha 5 anos, né? Ela mudou para o Canadá e no seu Instagram ela começou a escrever e apresentar poesias que foram um sucesso por todo o mundo. Considerando o contexto, ou seja, o poema, no seu poema a ideia central é o quê? Qual é a ideia principal? São as expectativas do que está por vir? Não. Os passos da cidade que as esmagam você? Não. O outboosting seria a explosão, né? De alguém desvalorizado. Eu traduziria esse outboosting aqui como um desabafo, né? Ela tá ali desabafando, né? Eu não sou o churrasquinho de gato, eu sou a geleia feita em casa, eu não sou o quarto de hotel, eu sou a casa inteira. Eu acho que seria um desabafo, né? Ou seria o topo de uma vida tranquila, de um estilo de vida tranquilo? Também não. Então, a resposta correta aqui, ó, de acordo com o que a gente tem ali no texto, é a letra C, de casa. Continuidade, então, nós temos aqui o primeiro texto para interpretação. Tem uma única questão de interpretação sobre esse texto, né? Aonde nessa questão eu já fiz uma leitura, eu já sei que eu vou ter 3 afirmações sobre os que estão no texto e eu vou ter que julgar quais delas estão corretas em relação ao texto. Bom, o texto é um texto relativamente longo e é um texto teórico científico. Por quê? Porque ele vai falar sobre a natureza do input no processo de aquisição da linguagem. Então, bem diferente do que nós vimos na prova anterior, que tinha um texto sobre conhecimentos gerais, né, relacionado à guerra, aqui não, aqui nós temos um texto teórico científico. E para isso, a gente vai precisar ler com muita calma, principalmente se você não se lembrar mais da teoria do insumo do Stephen Krashen. Então, aqui nós vamos pegar as considerações do que é que o examinador vai apresentar. O título já nos ajuda a perceber o que é que nós vamos encontrar, né? A natureza do input. E o que vem a ser o input, language input, no processo de aquisição da linguagem, né? Para quem não se lembra, só uma pequena retrospectiva, o input, ele é conhecido como um insumo, como a informação que o aprendiz recebe, né? Vamos ver como ela é tratada aqui dentro desse texto. Então, vou tentar ler devagar, porque é um texto teórico científico e muitas vezes não dá para traduzir ao pé da letra, porque senão a gente não vai encontrar um sentido, tá? Então, aqui, o input, né, que seria o insumo, ou seja, a informação, é um conceito vital dentro da aquisição da linguagem, especialmente dentro da aquisição da segunda língua. Modelos teóricos em pesquisas sobre a aquisição da linguagem tipicamente requerem a explicação de como o input é tratado pelo aprendiz, o learner é o aprendiz, e o impacto é na aquisição da linguagem. Então, nós temos aqui, ó, nessas 2 sentenças, o tópico frasal deste texto. Então, a presença do input, entretanto, e aí eu vou destacar sempre as conjunções adversativas, né? A presença do input, entretanto, não garante
aquisição. Isso é geralmente compreendido. Assistir 20 horas de um drama coreano não necessariamente leva à aquisição da língua coreana. Se isso funcionasse, né? If that worked, se isso funcionasse, nós teríamos, aí agora de trás para frente, falantes de coreano, falantes proficientes de coreano ao redor de todo mundo agora, se isso funcionasse, né? Ou seja, se assistir 20 horas de filme coreano trouxesse a aquisição da língua coreana, nós teríamos um número muito grande de falantes de coreano no mundo. Notwithstanding, ou seja, a despeito disso, entretanto, aqui ó, nós também entendemos que a ausência do input na língua-alvo, eu tenho que vir de trás para frente, ó, porque eu tenho the target language input. Então, a ausência do input na língua-alvo também não implica, né? Also implies no, ou seja, não implica que a aquisição vai ocorrer na língua-alvo. Isso também deveria ser facilmente entendido. Não pode ser o caso, isso não pode ser o caso de uma pessoa que nunca ouviu falar uma palavra de Yiddish. Yiddish é uma das línguas que surgiram lá na antiguidade, de origem das línguas europeias, tá? Então, Yiddish é uma língua antiga. Então, esse não é o caso de uma pessoa que não ouviu nenhuma única palavra de Yiddish, que seria capaz de falar Yiddish de repente. Há várias teorias nos processos de psicolinguística de como o input gera aquisição. Entretanto, nevertheless, a maioria dos estudiosos, scholars são estudiosos, concordam que o input precisa de ser convertido em intake. Então, até agora ele falou sobre o input, como que é o input, ou seja, a informação sobre a língua, e agora ele está dizendo que não basta ter informação, porque essa informação, esse input, precisa ser convertido em intake, antes que a aquisição ocorra. Usando uma analogia com o drama coreano earlier, ou seja, o apresentado anteriormente, nós podemos ouvir ou ter exemplos de aprendizes que pareciam ter adquirido uma nova compreensão e ser capazes de usar o coreano levemente, de um nível levemente diferente, depois de assistir vários dramas coreanos. E ainda, entre essa mesma experiência, nem sempre, né? Does not always hold for the others. Nem sempre funciona para os outros. Então, esse yet aqui, ó, ele vai ter uma ideia também de adversidade. Ele está funcionando como uma conjunção, assim como nevertheless, notwithstanding e however. Neste sentido, para aqueles que estão melhorando ou elevando o input, que tem que se tornar intake nas suas mentes. É um texto bem que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Tecnicamente falando, o input, ele é parecido com uma informação. Olha aqui ele colocando, né? O que eu disse anteriormente, informação, né? De fato, alguns estudiosos definem o input como as primeiras informações linguísticas.
Então, aqui, ó, tecnicamente o input é parecido com as informações disponíveis no ambiente que o aprendiz tem a oportunidade de acessar, e o intake se refere às informações que o aprendiz, no momento, toma e soma a esse processo, né? Takes in and ele soma e processa, seria isso. Assim como as informações da ciência, onde as informações cruas são processadas e então se tornam informações úteis. O input language, né, o input da linguagem, a informação da linguagem, que é processada, pode se tornar uma informação para aquisição. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais o texto para ficar mais no centro da tela. A região psicológica aonde uma nova informação é adicionada contra, né, ou traz contra os conhecimentos, né? Eu acho que aqui é isso adicionada aos conhecimentos, né? Permite ao aprendiz confirmar ou rejeitar hipóteses anteriores ou formar novas hipóteses sobre a língua-alvo. Note que ela pode estar implícita ou desconhecida pelo aprendiz. E então, a questão-chave, então, é: quais os tipos de input podem ser uma maior oportunidade de se tornar um intake? Essa pergunta, this is one question of inquiry, é uma pergunta, né? É um questionamento das pesquisas e tem ainda algumas conclusões, algumas respostas. Apesar de haver muitos fatores que influenciam, tais como vários tipos de input para se discutir e contribuir em diferentes maneiras de aquisição. Nós deveríamos tomar nota desses tipos para construir uma experiência da linguagem relevante para os nossos aprendizes. Então, aí, o autor está colocando, né? O input seria a informação inicial e o intake seria o que o aprendiz faz com essa informação que ele recebe inicialmente, tá certo? Então, agora nós vamos ter que julgar, ó. Tendo o conteúdo do texto como fundamentação, analise assertivas, as afirmativas e marque o item correto, né? O input é a informação linguística básica disponível no ambiente que o aprendiz tem a chance de acessar? Sim, nós vimos ali, né? Ele é a primeira informação, é a informação crua. Várias instâncias, vários estágios do intake são fundamentais em diferentes maneiras para fomentar a aquisição da linguagem? Não é o intake, são os estágios do input. Então, isso aqui está errado. O input pode se tornar, né? May come through language in the daily life. Ele pode estar relacionado com as coisas da linguagem diária, né? Do aprendiz, aonde a língua-alvo é usada como vários tipos de proposta por trás da educação, né? Isso aqui também é verdade, olha. Quando ele diz aqui no texto que ele pode processar esses dados, né? Cadê aqui? Aqui, ó. Tecnicamente, o input, ele é parecido com as informações disponíveis no ambiente do aprendiz que ele tem a oportunidade de acessar. Então, tá aqui, ó. Então, nessa questão, nós temos o item 1 e o 3 como corretos. Então, a resposta dessa alternativa aqui é a letra C. Dando continuidade, então nós vamos ter de novo o mesmo estilo de questão
de cunho linguístico apresentada lá no início dessa mesma prova. Olha aqui, ó, eu tenho 10 frases. E aqui eu já sei como ele vai pedir para eu ler as frases, mas eu não sei o que ele quer com cada uma delas. Então, o que eu faço? Eu vou primeiro no comando da questão para saber o que é que ele vai me pedir e assim concentrar a minha atenção na parte da frase que ele vai me perguntar. Ó. E aqui ele já diz, ó, verb tenses, tempos verbais. Então, já sei que ele vai tratar de tempos verbais. Tempos verbais comunicam eventos no tempo, localizados no tempo. Diferentes formas verbais podem ser identificadas e associadas às suas formas, sempre considerando outros elementos na frase e as ideias que ele comunica. Os itens que indicam os itens indicando que o verbo tense falhou, o emprego do verbo tense falhou, ou seja, qual das frases acima os verbo tenses estão empregados de maneira errada, incorreta, de acordo com a norma culta, né? Então, eu vou precisar ler os 10 itens e identificar. Eu já tenho aqui as alternativas, então vou lá, ó. Sam has stayed in London for 2 years and completed his course. Has stayed, eu estou usando present perfect aqui e depois eu vou mudar para past simple. Não, eu vou usar no mesmo tempo verbal a concordância. Então, essa aqui, ó, já está errada. Se essa aqui não está respeitando a norma culta, eu já sei que não é a letra C e não é a letra D. Só me restam 2 alternativas. Aí eu vou continuar. Raj has just gone out to the market since with... Olha aqui, ó. Então, ele tem aqui present perfect e eu tenho present perfect. Ok. We have been to many amazing foreign countries. Também, certíssimo. 4. My brothers have waited for hours at the train station last week. Se eu tenho um advérbio de tempo, uma frase isolada de contexto, eu não vou usar o present perfect. Eu vou usar o quê? Past simple, né? Ou simple past, como você preferir. Então, a 4 também está errada. Então, olha, se a 4 e a 1 estão erradas, eu já encontrei a resposta correta. Mas vamos lá na 9, para a gente só confirmar. A 9. I can't get in my house because I lost my keys and my wife isn't home. Because I lost, no, because I've lost my keys. My keys, ok? Então, é realmente a letra A, que é a alternativa que mostra os 3 itens aonde o verb tense está empregado em desacordo com a norma culta. Consuplan não poderia deixar de ser, né? Então, nós temos aí uma questãozinha que trata da língua inglesa na BNCC. Então, ele está colocando assim, a Base Nacional Comum Curricular relaciona a escolha da língua inglesa e nenhuma outra língua estrangeira para ser ensinada nas escolas brasileiras devido ao seu relevante papel na comunicação pelo mundo. Os documentos, as propostas dos documentos é que o inglês seja aprendido da mesma forma que o estudante aprende a língua portuguesa. O que significa que? Significa que ele vai acontecer por meio das práticas linguísticas diárias, em compasso com essas práticas. As práticas vão sempre destacar a linguagem que é associada com gêneros e noções de território? Não. O advérbio, né, pessoal, restritivo aí sempre, né, que ele está ampliando, ele sempre torna a alternativa nula, porque eu não vou fazer sempre isso com questões geográficas. A prioridade na compreensão oral, lá na BNCC, se vocês já leram na página de 241 a 262, as 4 habilidades, elas serão trabalhadas de forma linear, né, ao mesmo tempo, e não com esse foco. Então, aqui também não está correta. E o caráter informativo, né, da língua, da instrução da língua, vai ser um link
para as dimensões políticas e pedagógicas, realmente isso fala lá na BNCC. Mas isso aqui não está relacionado com esse aqui, o documento, que é a proposta de que deve ser aprendido da mesma maneira que o estudante aprende a língua portuguesa. Isso quer dizer o quê? Então, a única que se aproxima com sentido aqui é essa, ó, que deve ser usado através de práticas linguísticas diárias, né? Utilizando no seu dia a dia, prática da língua nas situações diárias. Risquei em cima, mas você entendeu que aqui a resposta correta é a letra A. E para não perder o costume, mais uma questão de cunho linguístico, só que nessa questão aqui, o que é que ele quer saber? Ele tem 10 frases para eu ficar lendo todas elas, e aqui eu vou ter que descobrir qual é a opção que não se encaixa entre elas, né? Analise o conjunto de frases para indicar a opção que não se encaixa nelas. Então, olha só, vou ter que ler, ó. Not only, não somente, uma expressão adverbial. Did they arrive late, but they talked throughout the film. Ok. Rarely, de novo, começando uma frase com um advérbio. Do we find such a talent? Never have I been. Olha só o que ele está fazendo. Rarely had she got back. Então, nós vamos ter aqui, ó, no sooner, no only later, under no circumstances, little do people, in no way. Ou seja, nós temos em todas as frases tendo início com um advérbio. E o que a gente pode falar sobre essas frases? A inversão adiciona ênfase nas ideias que estão expostas? Sim, isso é verdadeiro. Toda vez que nós deslocamos o advérbio da posição dele, que é antes do verbo, né? Entre o verbo e o sujeito, nós estamos dando ênfase àquela circunstância que ele quer relatar. Há uso de vários tipos de advérbios negativos? Sim, também há. Never, ok? No sooner. As frases apresentam pontuações inconsistentes? Gente, isso aqui não tem nada a ver com a questão dos advérbios. Então, ela não se encaixa no que está pedindo dentre os itens da questão. Então, a que não se encaixa é essa daqui, ó. Na letra C. E por último, né, nós temos aí uma chargezinha aonde nós temos que ler a linguagem verbal e não verbal. Na linguagem verbal, nós temos aí vamos começar pela linguagem não verbal. Nós temos uma mulher, um homem, a mulher está grávida, né? E ela tá ali, ó, I can't, I won't, I couldn't, I mustn't, I can't, I won't, I couldn't, I ain't. Aí o homem está ao telefone, doutora, o que eu faço, né? As contrações estão vindo uma atrás da outra. Ou seja, está fazendo um trocadilho, né? Com as contrações dos modal verbs e as contrações que a grávida sente quando ela está para dar à luz. Então, eu tenho aqui nessa questão, na imagem abaixo, a fonte do humor é construída com o uso da língua, assim como a sua apresentação lexical. Por quê? A sua apresentação lexical. Por quê? Porque o lado criativo, ele traz o put on, é um phrasal verb que faz um trocadilho com a contração que está sendo feita, né? Ou seja, a ideia, a criatividade do cartoon, ela está no trocadilho com as contrações, que são as contrações da grávida, e as contrações do modal verbs que estão sendo feitas, tá? Então, essa aqui, ó, já é a resposta correta da questão 40. Ufa! Quantas questões, não é mesmo, pessoal? Então, depois de analisar todas essas questões dessas duas provas, como vocês puderam observar, a Consulplan implementou algumas mudanças
dentro das suas provas. Mais importante do que mudanças no estilo, né, que antigamente 2023 era colocada em 2 colunas, tinha outra formatação, e agora a partir de 2024 elas aparecem numa formatação colocadas uma após a outra, justapostas, sem nenhuma separação por colunas. O mais importante é nós observarmos o que é que ela vem cobrando com frequência nas suas provas de concurso público. Bom, então agora eu vou falar não só baseado nessas 2 provas que eu apresentei, mas nas outras que eu analisei também, né? Não apresentei aqui para vocês, mas analisei em termos de conteúdo que eles apresentavam, e por isso eu elaborei aqui um resumo com os 5 nãos que você tem que prestar atenção e que você não pode deixar de observar quando você for estudar e se preparar para gabaritar toda a parte de conhecimentos específicos dessa banca de concurso. O primeiro não super importante é o seguinte: não vá para a sua prova sem estudar métodos e abordagens. Nas cinco provas que eu analisei, pelo menos uma questão de métodos e abordagens aparecia. E essa questão é que pode ser o divisor de águas aí entre a sua aprovação e a sua classificação ou não dentro daquele concurso que você já está esperando há um tempão. O segundo não é: não vá para a sua prova sem estudar o PCN. O que o PCN, ou seja, os parâmetros curriculares nacionais, falam sobre a língua inglesa, a língua estrangeira, dentro do seu corpo, dentro do seu bojo. Toda a explicação que ele fala. Tem ali, inclusive, uma parte muito importante que costuma aparecer nos concursos, que é sobre o processo de leitura, de pré-leitura, de leitura e pós-leitura. Então, fique atento, leia o PCN também. Terceiro não importante: não vá fazer a prova sem estudar a língua inglesa na BNCC. Conceito de língua franca, quais são as habilidades e as competências que são cobradas, entre outros assuntos que estão ali na BNCC relacionados à língua inglesa. Quarto não vá para a prova sem fazer exercícios de provas anteriores com diferentes gêneros textuais. Como vocês perceberam nas 2 provas e apareceu também nas outras nas quais eu analisei, a Consulplan adora utilizar diferentes gêneros textuais, e isso vai exigir do candidato ou da candidata a habilidade de analisar linguagem verbal e linguagem não verbal. E por último, e não menos importante, o quinto não é o seguinte: não vá para a sua prova sem assistir os vídeos aqui do canal que eu estou deixando na descrição para te ajudar em relação a alguns conteúdos importantes que podem e tem grande probabilidade de aparecer numa prova da Consulplan. Bom, eu espero então que com essas informações você consiga organizar bem os seus estudos e se preparar bem e gabaritar todas as questões de conhecimentos específicos. Eu vou ficar do lado de cada telinha esperando você me mandar notícias de como foi a sua prova, de como você se saiu. Quero então agradecer mais uma vez a sua audiência até o final desse vídeo, a sua paciência, o like que você deixa para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas e que ele possa chegar àqueles professores que estão naqueles municípios pequenininhos se preparando há muito tempo para passar no concurso público que eles tanto desejam. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!